Ainda que eu, Diogo, vá dizer algumas coisas que vão contra o sistema de crenças que o comum senso criou, há que ter a capacidade de nos pormos em causa. A influência judaico-cristã levou-nos a ir para um lugar em que temos que ostracizar aquilo que é mau e viver só a parte boa da história. E isso não existe na condição humana. Precisamente por causa deste bonequinho aqui. Tu, para te converter naquilo que falta, precisas de nascer com essa sensação de carência. Porque o zodíaco tropical cartografa o tipo de personalidade que o teu ego vai usar para o teu processo evolutivo. As tuas características, das quais tens consciência apenas 1 a 3%. Meus queridos, estamos para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio real de contar com a presença do Pedro Moreira. Muito bem-vindo ao Descobre Astrologia, Pedro. Muito obrigado, Diogo, pelo convite. É uma grande honra estar aqui. É um privilégio nosso ter aqui o Pedro connosco para poder falar de uma coisa que eu acho que vai ser novidade para muita boa gente. Então, prepara-te, apronta-te, porque o Pedro vai falar um pouco sobre o seu percurso, como é que ele trabalha, e o Pedro trabalha com uma técnica que é muito diferente daquela astrologia que normalmente se pratica por maior parte dos astrólogos. Por isso, aproveita, usufrui, deleita-te com o conhecimento, porque às vezes pode ser que encontres na forma do Pedro praticar a astrologia também a tua forma. Pedro, eu acho que vamos abrir a conversa e perguntar-te: queres falar um pouco do teu trabalho? Como é que tu chegaste ao teu trabalho, à tua técnica? Como é que tu chegaste até o Pedro de hoje em dia, astrólogo? Tudo começou há 12 anos, vai fazer agora um ciclo de Júpiter. Tudo começou há 12 anos, em que eu estudei a astrologia tradicional com o professor Luís Resina, onde, portanto, tirei o curso inicial de 3 anos. 3 mais 1, acho que depois houve mais um que era um aprofundado, acho que foram 4 no total. E eu comecei como toda a gente, pela astrologia tradicional, helenística, em que, enfim, estudámos os fundamentos básicos da astrologia, e para mim a astrologia sempre foi uma paixão. Interessante que eu, quando comecei a estudar astrologia, era dos poucos na turma que dizia: eu nunca irei ser astrólogo. E hoje sou astrólogo profissional, precisamente pela enorme paixão que eu nutro pela astrologia e por esta área. Eu acho sempre que há sempre espaço para se saber mais, então estou constantemente a estudar astrologia. Eu às vezes estou cansado, acabo um dia, porque dou sempre 3, 4 consultas de astrologia por dia, é muito. E às vezes acabo o dia e a forma que eu tenho de descontrair é ver palestras de astrologia. É, não consigo descontrair de outra forma. Então isto é mesmo uma paixão que me move na astrologia, é mesmo uma paixão. Todas as partilhas que eu faço nas minhas redes sociais são fruto de momentos de inspiração que eu tenho e que tento partilhar com as pessoas. É a vida que me inspira a falar sobre a astrologia e sobre outros assuntos. Então é mesmo isso, é mesmo uma paixão. Então comecei portanto, há 12 anos, como falava, e entretanto, hoje em dia pratico a astrologia em função do caminho que fui fazendo. Isto é, porque tu convertes-te naquilo que és hoje ou em resultado daquilo que é o teu caminho. Portanto, aquilo que é o teu caminho vai-te moldando para tu seres aquilo que hoje és. Portanto, eu hoje sou o resultado de todo esse caminho que fui fazendo pela medicina inca, pelo xamanismo, pelas constelações, pela parte sistémica, enfim, pela astrogenealogia que eu aprendi com o Eliseu Galhardo. Todo o caminho foi-me moldando de modo a que eu hoje seja o astrólogo que sou, que é diferente que era há um ano, que é diferente que era há 2, e é disso que se trata a vida, desta constante impermanência em que nos vamos convertendo diferentes pessoas de quem fomos ontem. Exatamente. E esse estar disponível para a mudança é muito importante, não é? Nós, às vezes, Claro. podemos ficar numa prática ao desenvolvimento e agora vou ficar super fechado dentro daquele contexto. Apesar de eu acreditar em outras coisas, mas encerro-me dentro daquele, não é, contentor de conhecimento. E isso realmente é bastante prejudicial, eu acho, não é, Pedro? Claro. Porque, no fundo, tu estás cá para evoluir e estás cá para experimentar diferentes versões de quem és. Então, o objetivo é mesmo esse. É de preferência seres uma versão melhorada de quem foste ontem. Que bom, Pedro. Em tudo na vida.
em tudo na vida. Espetacular. Tu disseste no teu percurso que tu estás com o Luís Resina e que o Eliseu Galhardo. E para quem conhece o trabalho destas duas pessoas, sabe que é muito diferente a abordagem de um para o outro, não é? Uhum. E tu Sim. achas... Queres falar um pouco disso? Queres falar um pouco sobre essas ideias da astrologia? O que é que um defende? O que é que o outro aborda? Como é que um astrólogo clássico faz essa transição para uma astrologia mais do Eliseu Galhardo, para quem não conhece? Fala só assim, de uma forma geral, o que é que tu Já vou achas? explicar quando falar um pouco da forma como eu trabalho, mas para te dizer que os dois são pilares muito importantes naquilo que eu hoje faço, ok? E é importante, ainda que eu, Diogo, vá dizer algumas coisas que vão contra o sistema de crenças que o comum senso criou, a questão aqui é, há que ter a capacidade de nos pormos em causa, ok? E há que ter a capacidade de nos deixarmos expressar em função da nova pessoa que nos estamos a tornar. E se o trabalho, e se aquilo que eu aprendi com o primeiro astrólogo, Luís Resina, foi muito importante para o processo evolutivo, e se aquilo que eu aprendi posteriormente também foi muito importante, isto equivale a dizer que, como fósforos que vão aparecer na nossa vida, os fósforos dão luz e iluminam o teu caminho naquele momento. E há que honrar esse caminho, e há que honrar essa história, porque eu não seria o que sou hoje se não tivesse vivido essa história com essas pessoas, com essas e com outras, ok? E que as Não foi consultas todas foste só... fazer, e que as consultas, não é, que te foram ajudando a desenvolver essa Isso que eu prática. ia dizer, porque as próprias... Sabes qual é que é o maior curso? São as 3, 4 pessoas que eu atendo por dia, é que me ensinam tanto, Diogo, tanto, e que me vão moldando. Portanto, é um trabalho mesmo tão bonito. Eu às vezes até digo, eu é que vos devia estar a pagar, porque eu recebo tanto de quem está desse lado. Já, já agora, Pedro, deixa-me só fazer um apontamento que eu acho que é muito importante, principalmente para quem está a ver e que tem 5, 6, 7, 8 anos de estudo astrológico, ou mais, ou menos, aqui não está em causa os anos, mas sim a intensidade. E pergunta-se, será que eu devia começar a atender? Será que eu devia começar a atender? Será que eu É posso isso. estar pronto a fazer consultas? E eu acho que a tua frase agora veio realmente explicar isso, não é? Por mais conhecimento que se estude, o campo de prática é que realmente ajuda as coisas a ganhar outra forma, não é, Pedro? É importante nós percebermos que estamos perante leis universais. Eu vou falar disto porque isto é a base do meu trabalho. E essas leis universais faz com que, uma delas é a lei da ressonância, tu vais atrair aquilo que tu vibras. Portanto, mesmo que a pessoa não se sinta preparada para começar a fazer um atendimento, há um determinado momento em que a vida a impulsiona a ir para esse lugar. E ela vai atrair a experiência certa para concretizar a própria experiência que a pessoa tem que ter em relação a isso. Porque vai É haver um mágico. momento em que a pessoa vai ter que fazer isto pela primeira vez. E depois a segunda, depois a terceira, e por aí fora. Portanto, Mágico. porque uma das leis herméticas é de facto a correspondência. Eu se calhar começaria a minha apresentação mesmo por aqui. Bom. Porque, Diogo, eu acho que antes de tudo o resto, é muito importante nós percebermos que vivemos dentro de uma dimensão e dentro de determinadas leis herméticas. Essas dimensões, portanto, nós sabemos perfeitamente que a dimensão que nós vivemos é a terceira, e para quem ainda possa julgar que a terceira é uma fase iniciática do seu processo de desenvolvimento espiritual, eu digo-vos que, para mim, a terceira dimensão é a mais sagrada de todas. Sabes porquê? Porque é a única onde tu podes experimentar o limite. E se tu vens numa dimensão em que tudo é pleno, tudo é consciência, tudo é divino, tudo é criação, tudo é Deus, tudo é Brahma, aquilo que tu acreditares.
Então, tu quando és uma expressão, uma gota desse oceano imenso em que as águas se mesclam e tem uma consciência una, tu quando estás a experimentar essa consciência de gota, estás a experimentar aquilo que são os fundamentos desse processo de criação. E como o todo está nas suas partes, tu és essa centelha de criação que um dia vais levar esta experiência para o divino. Então, esta consciência una é a unidade. E nós, neste plano, também estamos a viver a unidade. Mas uma unidade com uma característica especial, Diogo. É que nós, para termos uma experiência aqui na Terra, temos que perder partes de luz para ter esta experiência aqui. E vamos perdendo camada após camada a consciência, as tais partes de luz, para que nos possamos permitir experienciar aquilo que são os fundamentos da matéria. Eu mostro sempre este bonequinho que eu te vou mostrar aqui. É um bonequinho muito rudimentar. Usar um papelinho muito velho que eu mostro isto a todas as pessoas. Que é, ou que são os fundamentos da dimensão em que nós vivemos. A unidade a ter uma experiência na polaridade, na matéria. A unidade o que é que precisa quando vem à matéria? De pontos de referência. Então o que é que são estes pontos de referência? Positivo, negativo. Luz, sombra. Protões, eletrões. Quente, frio. A polaridade como nós a conhecemos. Qual é o propósito da experiência humana aqui, Diogo? Vamos refletir. Qual é a primeira das leis herméticas? O mentalismo. O que é que nos diz o mentalismo? Tudo é mente. E o que é a mente? É uma projeção de uma consciência. Tu não podes construir uma casa sem antes teres um projeto, sem antes teres idealizado aquilo que tu vais fazer com a casa. Com estas características, com estes casos, com estes quartos, com estas casas de bem, com esta tipologia. Assim é com o processo de criação. Tu antes de vires cá abaixo e perderes todas estas camadas de luz até te tornares nesta unidade que tem a sensação de que está separada do todo, como uma gota d'água que tem a sensação que está separada do oceano pleno e que um dia vai lá voltar. Então esta unidade que aqui está terá que ter um ponto de referência para experimentar este pontinho que está aqui no meio, ou melhor dizendo, para integrar este pontinho que está aqui no meio. Este pontinho que está aqui no meio é aquilo que os budistas chamam de Dharma, ou aquilo que eu gosto de chamar de amor incondicional. Porque a tua proposta aqui na Terra é viveres aquilo que escolheste no plano espiritual, no plano mental, viver aqui na matéria. Portanto, a terceira dimensão, meus amigos que nos estão a ouvir, eu ouço muito pessoas dizerem que estamos a sair da terceira dimensão para a quinta, como se tivéssemos que deixar a terceira dimensão para viver a quinta, como se fossem escadas que temos que largar. As dimensões funcionam todas em conjunção umas com as outras. O objetivo não é deixares a terceira para ir para a quinta, é integrares na terceira aquilo que são os fundamentos da quinta. Quais são os fundamentos da quinta? A consciência da pirâmide. Tenho sempre aqui uma pirâmide, fui eu que fiz esta pirâmide. A consciência da pirâmide que tudo vê, que vê todos os aspectos da existência temporal. Então vamos voltar aqui ao bonequinho, porque o propósito é nós vivermos e integrarmos aquilo que é isto que aqui está. Se tu vens, eu já estou a falar depois do exemplo, vais perceber melhor isto. Se tu vens trabalhar um determinado aspecto, se tu escolheste no tal plano espiritual, trabalhares a ferida de abandono, pois tu vais ter que atrair, o teu inconsciente vai ter que atrair para a tua experiência, vai ter que reproduzir experiências que te vão ativar a tua sensação de abandono, certo? Então tu provavelmente vais nascer num contexto em que a tua família, em que a tua mãe, ou o teu pai, ou os dois, como é o caso que vamos falar, te vão abandonar e tu vais reproduzir durante toda a tua vida
situações que vão te posicionar isto que tu vieste e que tu te propuseste trabalhar no outro plano de consciência. Este plano é para ser experimentado. E a primeira desconstrução que eu gostava de fazer é que a astrologia, Diogo, é muitas vezes associada à previsão. Eu só sou bom astrólogo se prever coisas. E mesmo, deixa-me só complementar que às vezes as pessoas também validam o astrólogo pela sua capacidade de prever, não é? Então, há uma expectativa muito grande entre a astrologia e a previsão. Isso. Eu gosto muito de ir à etimologia das palavras para perceber o seu verdadeiro significado. Porque não sei se sabes o que é que significa previsão em latim. Por acaso? Não sei. Eu vou-te dizer, é que previsão vem do prefixo prae, que significa antes, e visio, tal como o próprio nome sugere, visão. Então, previsão significa literalmente ver antes, ou ter uma visão antecipada. Então, isto não tem a ver necessariamente com o adivinhar o futuro. Isto significa antecipar, preparar ou ter um discernimento suficiente para ver as consequências ou para entender a história que é para ser vivida. Porque se eu estiver a falar com um aquariano de janeiro, ou se eu estiver a falar com um geminiano de maio, ele vai estar com o Plutão e com o Urano em cima. E eu vou convidá-lo, como astrólogo, não a lhe dizer vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo, mas eu vou convidá-lo como astrólogo, ou como terapeuta, que é como mais eu assumo, a refletir sobre os fundamentos que estão por trás de um Plutão em cima de um Sol, ou de um Urano em cima do Sol, ou de um Saturno e de um Neptuno para quem é carneiro. Que reflexões é que nós podemos fazer e que trazer para o cliente sobre as propostas de um Plutão? E depois vou-lhe explicar, vou-lhe dizer assim, olha, Plutão fala disto, disto, disto e disto e disto. Você tem o Sol aqui que fala disto, disto, disto e disto e disto. Vamos lá misturar coisas. O que é que acha que um Plutão em cima do seu Sol está-lhe a pedir? É uma conversa aberta. Uma consulta de astrologia deve ser um diálogo aberto. Porque eu não sei nada do cliente. Eu apenas, dentro da linguagem simbólica que é a astrologia, Diogo, vou convidar o cliente a refletir sobre determinados fundamentos que o podem levar à pessoa a experimentar uma versão diferente e de preferência melhorada de quem foi ontem. Porque é disto que se trata este bonequinho aqui. Se tu estiveres a dizer a um cliente que lá à frente vai-te acontecer isto, diz-me lá que contribuição é que tu estás a dizer a dar à pessoa. Por acaso isso é uma boa reflexão, não é? Que se a previsão não trouxer soluções, qual é o sentido de fazer essa previsão? As pessoas estão viciadas em pílulas. As pessoas que têm uma dor de cabeça pagam um médico para que ele lhes tire a dor de cabeça. E tu tens que ir à origem. O meu trabalho é um trabalho de investigação, em que eu vou à origem. Porquê é que tem a dor de cabeça? De onde é que vem? Qual é a origem? O que é que nós podemos fazer para podermos dar um novo significado àquilo que dá origem à sua dor de cabeça? E tu sabes que as dores emocionais têm o mesmo mecanismo de funcionamento das dores físicas. É igual. Igualzinho. Elas manifestam-se da mesma maneira. Se tu vais estar a tirar de ti aquilo que é o mecanismo de aviso, o próximo passo é o sofrimento. Porque a dor é um mecanismo de aviso que antecede o sofrimento. Por isso, nas minhas consultas, estou do princípio ao fim a falar deste bonequinho. Porquê? Porque eu, quando olho para um ascendente em leão, eu não vou estar a dizer à pessoa que a pessoa tem todas as características que nós sabemos de leão. Eu vou dizer à pessoa onde é na sua vida, ou melhor dizendo, até faço outra pergunta, sente-se visto ou vista? E a pessoa imediatamente diz-me não.
Porquê? Vamos aqui ao bonequinho. Porque tu precisas de pensar ao contrário. E nós estamos muito viciados a descrever características. É isto e aquilo e aquele outro. E nós temos que refletir com o cliente sobre qual é que é a proposta evolutiva que está por trás dessas características. E por isso tu tens que convidar o cliente a ir às sombras. Tu tens que convidar o cliente, porque é este o fundamento da dimensão em que nós estamos. E talvez porque nós tenhamos uma matriz judaico-cristã que nos leva a vir para aqui, em que eu descrevo características virtuosas da pessoa. Tem o sol em balança, tem uma pessoa que procura equilíbrio, procura harmonia. E eu pergunto à pessoa, que equilíbrio e harmonia é que tem na sua vida? E ela, nenhum. Pois é. Porque o propósito de balança não é o equilíbrio, é o contrário. É a dependência pelo desequilíbrio. Tu, quando compras uma balança, é para ela se desequilibrar, certo? É para teres um ponto de referência. Então tu tens que ir ao propósito do arquétipo. E nós viciámos-nos muito, Diogo, a descrever as características virtuosas, porque, como eu estava a dizer, a influência judaico-cristã levou-nos a ir para um lugar em que temos que ostracizar aquilo que é mau, porque se não fizermos um conjunto de coisas, de leis, vamos parar à parte má da história, e temos que lutar pela parte boa da história e viver só a parte boa da história. E isso não existe na condição humana. Precisamente por causa deste bonequinho aqui. A terceira dimensão é onde nos permite viver e transcender aquilo que são os fundamentos do limite. Porque esta é a única estrutura dimensional em que nos é possibilitada a experiência do limite. Está feito. Quer já acabar? Não. Não, está feito. Está rematado. Está dito. Eu acho que isso é mesmo Faz uma sentido coisa isto, muito importante de partilhar com quem nos está a ouvir, com quem está a ver o episódio, porque realmente calibra a expectativa de uma consulta de astrologia e da abordagem astrológica de uma perspectiva diferente. Claro. Porque alivia a expectativa e a pressão sobre o terapeuta. Vamos chamar ao astrólogo-terapeuta, pode ser? No fundo claro. É o que ele é. De ter a pressão que ele exerce sobre ele próprio. Eu tenho que acertar. Ela tem a lua aqui, então eu vou-lhe dizer isto, porque é a característica que eu aprendi. E a pessoa diz, não, mas eu por acaso nem me sinto assim. E ficas logo à rasca, ficas logo comprometido. Não há. A checklist falhou, não é? Aquelas palavrinhas da listinha foram abaixo. Exatamente. Portanto, por isso é que eu digo, isto deve ser um diálogo aberto. Uma preparação de uma consulta de astrologia deve ser uma conversa aberta em que tu vais propor caminhos. Olha, esta parte aqui, vamos falar sobre isto. Como é que foi a relação com... Como é que é a relação... E eu no princípio pergunto sempre, qual é o tema? Onde é que vamos? É carreira. Carreira, já estou a ouvir o pai. Vamos logo perceber o que é que está a acontecer aqui. E o dinheiro não fica. O dinheiro tem muita questão com a mãe, com o dinheiro. Qual é a questão com a mãe? Diogo, nós somos metade pai, metade mãe. Outra coisa que nós nos perdemos numa consulta de astrologia é o essencial. O essencial é o pai e a mãe. O resto é conversa. O resto são temperos. Se tu me deres uma receita de peixe para eu fazer ao almoço, tu vais dizer que pões a paprika e a pimenta e o cebolinho e os coentros. E eu digo assim, ok, e o resto? Não, é um arroz de peixe. Vamos falar do sol e da lua, é um arroz de peixe. O resto são temperos. Eu vou-te dar um exemplo, o exemplo que eu vou trazer no fim. Tu vais perceber que só analisar ascendente, sol e lua vais ter muitíssima informação. Porque o sol é o doador da informação para o resto dos planetas. Estava a falar há pouco as dimensões em que nós vivemos e as leis herméticas. Vamos só falar, já falámos do mentalismo,
Portanto, significa que nós estamos a viver uma história que previamente escolhemos, assim como o arquiteto constrói uma casa, ou os construtores constroem a casa, que resulta de um projeto, de uma ideia do arquiteto. E a segunda lei hermética qual é? A correspondência. Esta é muito importante, sabes porquê? Porque traz autorresponsabilização à pessoa. Porque aquilo que está fora é igual ao que está dentro. Aquilo que está em baixo é igual ao que está em cima. E vamos perceber esta lei, integrá-la de uma vez por todas. O que tu fizeres terá uma consequência. E o conceito de karma tem a ver com isto. O que tu fizeres terá uma consequência. Porquê? Porque tudo tende a este pontinho aqui no meio. Ok? Tudo tende a este pontinho aqui no meio. Tudo tende ao equilíbrio. Tudo tende à harmonia. Quando há uma força da natureza que se expressa agressivamente, ou o que nós interpretamos como em desequilíbrio, significa isso mesmo, que o sistema está em desequilíbrio. Então vamos à procura. A análise do mapa trata exatamente disso, de procurarmos o que é que no sistema da pessoa está em desequilíbrio. Porque tu, para te converter naquilo que falta, precisas de nascer com essa sensação de carência. E precisas de experienciar a sensação de carência para que vás precisamente utilizar esse ponto de referência para aquilo que te falta. Tu só comes quando tens o estômago vazio. Tu não comes quando tens o estômago cheio. Tu não vais à procura do que já tens. Então é este o mecanismo com o qual nós devemos iniciar uma consulta de astrologia para ampliar a consciência do cliente, para ajudar o cliente a posicionar-se no novo estado de consciência. A primeira reflexão que eu faço é esta. E agora vou então falar da metodologia em si, Diogo. A metodologia, eu vou partilhar aqui a tela. A metodologia é esta, portanto temos aqui um mapa tropical do agora, do presente céu. Antes disto só falar de uma coisa que aqui no Ocidente é desconsiderada, Diogo. Tu também dás consultas de astrologia, não dás? Sim, sim, sim. E vais perceber isto que eu vou dizer. Muitas das vezes há uma informação que é desconsiderada. E já te vou explicar porque isto tem um sentido e tem uma causa. Há uma informação que é desconsiderada e que para mim é fundamental e que eu ponho em igual patamar de importância do que ponho o Sol um bocadinho acima, mas a Lua ascendente, o regente de vida, o nó de norte, o que tu quiseres. Para mim é das coisas mais importantes, que é o regente do dia da semana. E a maior parte das pessoas não trabalha com isso. Nem sabe sequer o dia da semana. Eu atendo a alguns astrólogos. Não, é verdade. É um conhecimento que não... Não sei. Exatamente. Não sei. Ok? Por exemplo, tu nasceste a que dia? Quinta-feira, dia de Júpiter. O exemplo que eu trago também é um dia de Júpiter. Portanto, já podemos começar por Já é boa pessoa, vou brincar. Só para brincar um bocadinho. E nós, para percebermos os arquétipos, vamos à realidade. Como é que a natureza se expressa? Pedro, deixa-me só, se calhar vais falar a seguir, mas eu se calhar vou-te fazer, se não falares, eu gostaria que tu falasses, que é qual é o dia correspondente, qual é o planeta correspondente a cada dia, porque se calhar quem nos está a ouvir poderá... Vou já explicar. Só para concretizar aqui em relação a Júpiter, e à ideia. O que alimenta o inconsciente coletivo são os mitos. Nós irmos aos mitos é irmos também à parte que alimenta. Se calhar vamos ter que fazer isto em duas partes, Diogo, não sei. Vamos ver. Eu acho que vamos ver, Pedro. Se for preciso, depois corta esta parte. Será um gosto fazer um take 2, fazer um parte 2 da nossa conversa. Fazemos a parte 2 em que se calhar, porque isto é um conceito muito amplo e se calhar pode ser interessante fazer isto. Será um gosto. Mas se queres dar só assim levantar assim um véuzinho só para que deixar a porta aberta para uma futura conversa. Aberta, vamos falar de muitas coisas. Eu acho que é interessante se calhar haver uma segunda parte. Só para te dizer, o que alimenta
o que alimenta o inconsciente coletivo são os mitos. Os mitos. E tu olhares, por exemplo, para Júpiter, a partir de como é que funciona o sistema solar? Qual é o maior planeta do sistema solar? É Júpiter. Uma pessoa que nasce em dia de Júpiter, tudo se faz grande. Tudo é expandido. Tudo é vivido a partir de uma expectativa, de um ideal que nunca acontece. Então é nesse intervalo que ocorre a desilusão. A desilusão é o ponto de partida para um jupiteriano se colocar no lugar dos grandes. Ora, para isso acontecer, normalmente há um processo de desilusão em relação aos grandes do teu clã. Não precisas dizer que se isto faz sentido ou não. Claro que sim, não, mas eu tenho todo o gosto em partilhar porque podem inspirar outras pessoas. Claro que sim, não é essa questão de não planear as coisas pequenas, o céu é o limite, quer dizer, às vezes nem o próprio céu é o limite, não é? Há sempre a ambição, a grandiosidade nos planos é sempre absurda, depois tem que se implementar, não é? É uma coisa é o sonho, outra coisa é a implementação, e a desilusão provavelmente fica entre esses dois espaços, não é? Do ponto de vista sistémico, especialmente mulheres de quinta-feira, tendem a ocupar lugares que não lhe correspondem. O lugar dos grandes. E repara, normalmente há desilusões com os homens. Com o irmão mais velho, com o pai, com o avô. Há desilusão com os mais velhos. Com os maiores. E quando há desilusão dos maiores, em quem é que tu te vais converter? Nesse maior. Portanto, tu analisares um dia de Júpiter, já estás a partir de um princípio em que a pessoa vai se posicionar na maior. Depois vais ver, obviamente, o contexto geral do mapa. Pedro, isso vai ter que dar outro vídeo de escola de astrologia, porque esse assunto é absolutamente espetacular. Vamos ter que fazer um vídeo só sobre os dias da semana e os arquétipos, que vai ser um gosto. Quiseres só explicar às pessoas que nos estão a ouvir e que não têm estes conceitos integrados, que penso que foi no século XII, que houve um bispo que teve a ideia de desconectar as regências dos dias da semana e substituí-los por dias de feiras e por dias de comércio e por dias de cobrança de impostos. Então substituiu a segunda-feira, o dia da Lua, por segunda-feira, o dia de Marte por terça, o dia de Mercúrio por quarta, o dia de Júpiter por quinta e o dia de Vênus por sexta, e o dia de Saturno é sábado e o dia do Sol domingo. Se nós pensarmos em espanhol, chegamos lá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Era assim que se dizia antigamente em espanhol, em latim. Porque entender a regência dos dias da semana é entender aquele que é o principal fundamento de manifestação de quem tu te vais converter. E um dia fazemos um programa só para falar disto. Tenho todo o gosto nisso. Mas dizer às pessoas que dentro deste arquétipo, desta análise, por exemplo, Lua, um homem que nasce num dia de Lua, logo aqui há um conflito. Porquê? Porque ele nasce filho no lugar de mãe, no lugar de cuidador. Uma pessoa que nasce num dia de sol, domingo, é uma pessoa que nasce com um conflito arquetípico com o pai. Porquê? Porque ele nasce filho no lugar do pai. Então ele vai ocupar o lugar dessa figura que ele inicialmente vai ver como herói, mas que depois se vai desiludir dele. Diz-me lá qual é o super-herói. O super-herói da Marvel, escolhe um qualquer e diz-me aquele que não é órfão. Tem problemas com o pai. São todos. Porquê? Porque tu precisas lá está, voltamos sempre ao bonequinho. Tu precisas de te converter naquilo que te falta. Ok, Diogo? Maravilha, Pedro. Olha, já deixamos aqui o trailer de uma futura conversa. E já agora deixa nos comentários se tu gostarias que o Pedro vem falar sobre o assunto. Isso não é ponto assente. Mas se tu gostarias de ver esse episódio, deixa nos comentários do vídeo, porque vai ser um gosto contar com o teu apoio. Mas eu acho que isto vai ser um tópico maravilhoso. E é um assunto, essa questão dos dias da semana e os arquétipos, dos planetas e da vida, é um assunto que não há muitos astrólogos. Eu nunca vi nenhum astrólogo falar disso, por isso vai ser realmente uma conversa
para mim, pioneira, em certa medida, não é? Nova. O Eliseu fala imenso disto. O Pronto. Eliseu Galhardo. Imenso. Imenso. Em português, vou dizer de outra forma. Em português, porque o Eliseu é Em espanhol. português Em não. português, nunca vi ninguém falar de tal coisa. Em português não. Porque é um assunto tão importante e ninguém liga nenhuma a isto, Diogo. Ninguém. É mesmo fascinante. E tu, quando nasces num dia de Mercúrio, eu nasci num dia de Mercúrio, e Mercúrio tem a ver com questões de adaptação. E nunca me adaptei à escola, nunca me adaptei ao contexto familiar, sempre me senti muito diferente. Escrevam aqui embaixo nos comentários, pessoas de quarta-feira, se sentem que parece que estão no mundo errado, parece que vão sempre parar a empregos que não têm nada a ver com os colegas ou não têm nada a ver com aquilo que faz. Digam lá aqui nos comentários, não é assim? Será um gosto. Maravilha. Que bom, Pedro. Diogo, porquê que a minha mandala não tem só 12 signos? Porque eu trabalho com o sistema de decanatos e dodecatomórias. Para quem não sabe, decanatos vem do latim deca, 10. Significa dividir o signo em 3 partes, em partes de 10. E decanato significa dividir o signo em partes de 12. Deve ser dodecatomória, não é, Pedro? Querias dizer? Eu disse decanato. Disseste a segunda vez decanato, mas é isso. Decanato em 10, dodecatomória em 12 signos. Obrigado pela correção. Dodecatomória significa dividir o signo em 12. Como é que funciona na prática? Tens o signo, os 12. O decanato, eu utilizo o sistema de decanatos não por triplicidade. Nós aprendemos na escola que os decanatos são por triplicidade. Isto equivale a dizer que um signo de fogo vai receber decanatos de fogo, ok? Portanto, neste caso, de Carneiro, de Leão e de Sagitário. A mim nunca me fez sentido os decanatos por triplicidade. Portanto, por elemento, ok? Nunca me fez sentido. Nenhum. Mas os decanatos de Manílios, Marcos Manílios, século I, isso sim faz muito sentido. Porquê? Porque tu vais ter um maior refinamento arquetípico no que ao arquétipo diz respeito. Porque pensa comigo, Diogo, uma pessoa que nasceu, um taurino, que nasceu em abril, portanto em finais de abril, 20, 21 para a frente, achas que vai receber o mesmo tipo de características do taurino de maio, de 15 de maio, por exemplo? Tu vais estar a dizer a mesma coisa a um cliente. Se queremos pôr a pergunta de outra forma para que mais pessoas percebam. Será que 30 pessoas, pessoas que nascem durante 30 dias, que vão ter mais ou menos, sensivelmente, 30 dias, não mais ou menos, para dar uma referência, terão a mesma característica? É essa a reflexão que eu fiz e que também que gostava de trazer para a comunidade. Então como é que funcionam os decanatos de Manílios? Começa em Carneiro e vais percorrendo o zodíaco no signo de fogo, de terra, de ar e de água. Então equivale a dizer que os signos de terra vão receber os decanatos do primeiro quadrante, de fogo do primeiro quadrante, de terra do segundo quadrante, terceiro e quarto. E quando voltas ao signo de fogo, o decanato vai ser o mesmo, obviamente, do primeiro signo. As dodecatomórias. Carneiro recebe a dodecatomória de Carneiro, Touro recebe a dodecatomória de Touro, Gêmeos de Gêmeos, Câncer de Câncer, Leão de Leão, por aí vai. É fácil. Ok? Esta é a astrologia de base 144. O código 144 é o código da totalidade, do eu superior. O eu superior tem 144 aspectos da manifestação de consciência. E já agora, Diogo, estamos perante uma comunidade consciente, enfim, uma comunidade que já tem um caminho por trás. Houve uma determinada altura, e respondendo à pergunta que me fizeste há pouco, o que é que te fez mudar a abordagem da astrologia?
eu digo-te abertamente, os meus guias começaram a mostrar repetidamente o código 144. E há um dia que muito claramente me disseram: tens que praticar a astrologia de base 144. E eu não sabia, não fazia a mínima ideia do que era isso, do código 144. E quem procura encontra, e eu encontrei o Eliseu, que me apresentou esta abordagem. Porque tu, quando acrescentas os decanatos e as dodecatomórias, vais ter um maior refinamento energético. Ok? Por exemplo, o Sol hoje está a 9 graus de Leão. O Sol hoje está a 9 graus de Leão. O que é que representa Leão? Eu estava a falar há pouco disso. Leão representa a necessidade de seres visto. Porquê? O Sol, que é o regente de Leão, o Sol é uma estrela fixa que tem luz própria. O que é que o Sol necessita para dar sentido ao arquétipo? Do contrário. O que é o contrário? Planetas que não têm luz própria e planetas que se movem em torno dele. Ok? Então, eu quando olho para Leão, vou logo dizer à pessoa que a área da sua vida é que não, ou em que momento da sua vida é que não se sentiu vista. Ou então diretamente, sente-se vista. Porque não há como tu, neste plano, nesta dimensão trina, não teres que sentir o contrário para trabalhares aquilo que são os fundamentos de Leão. Então tu quando acrescentas Leão com Carneiro, já vais ter aqui um maior refinamento em que área é que a pessoa vai obter reconhecimento, vai necessitar de ser vista. E Carneiro há espaço para quê? Para a conquista. A pessoa vai estar constantemente, a reafirmar-se constantemente para que a vejam. Sabes aquelas pessoas que se têm que pôr em bico os pés, têm que falar alto. Isto é o espaço do arquétipo do conquistador, do Alexandre Magno. Ok? Muito bom. Coisa completamente diferente de que se tu estiveres a falar de um leão de terceiro decanato. Não tem nada a ver um leão de terceiro decanato. Porquê? Porque o terceiro decanato é Gêmeos. E aqui há espaço para a ingenuidade. Há espaço também para a bondade. Porque os signos de fogo normalmente são bondosos. Há espaço para a bondade. E aqui acrescentamos uma matiz de ingenuidade, de magnetismo. Ok? Do brilho da mente de uma pessoa que atrai os outros pelo seu brilhantismo. Normalmente são pessoas muito carismáticas. Ok? Mas sempre tendo como base a visão sistémica que é este leonino precisa de ser visto. Então que condições é que tu vais co-criar para poder ser visto? E que começa logo no dia do teu nascimento, obviamente. Por exemplo, alguém que nasce num ascendente de virgem. Alguém que nasce num ascendente de virgem, nós podemos dizer, porque eu olho para o ascendente não só como aquilo que a pessoa vem evoluir, não é? O que se diz muito do ascendente. O ascendente corresponde ao momento do teu nascimento. E tu analisares como é que foi o teu nascimento juntamente com o cliente, é fazeres refletir, convidar o cliente a refletir sobre o que é o seu projeto de sentido. Como é que foi a gestação do cliente? Como é que foi o seu processo antes da gestação? Os pais queriam? Os pais não queriam? O que é que os regentes de vida estão a fazer no mapa? Temos o regente, Mercúrio, em quadratura com Saturno. Provavelmente esta pessoa nasceu com um parto difícil. E provavelmente, tendo o Saturno de casa 8, esta pessoa
pode estar a ter, ou pode ter tido um parto em que um deles quase ia morrendo. Então, Diogo, a vida, inconscientemente, vai reproduzir esta sensação de nascença. Então tu vais investigar com o cliente o que é que, ou que ponto de partida é que, a partir deste ascendente, e a pessoa vai-te sempre confirmar isso, Diogo, mesmo que a pessoa não saiba, a pessoa vai confirmar a sensação que tu trazes decorrente deste tipo de parto. Porque um parto em virgem é um parto que envolve cirurgias, bisturis. Virgem tem a ver com isso, não é? E tu, quando vais investigar o que é que está a acontecer no resto do mapa, vais perceber, ok, há aqui um contexto de tensão, de dificuldade, enfim, até esta quadratura aqui até nos pode indicar que o parto pode ter sido tão difícil que a pessoa quase que ia morrendo. Eu tenho o ascendente em virgem também. E tenho Lua, Lua Negra e Plutão. Ali tudo juntinho. O que é que achas? Como é que achas que foi o meu parto? Claro. Íamos não foi cheio de rosas, não é? Não foi rosas, pacífico, anda cá, meu amor, não é? Não. Portanto, a sensação que a pessoa traz, Diogo, é o padrão inicial é pá, eu tenho que me agarrar à vida porque eu quase que ia patinando quando nasci. Quase. E a minha mãe também. Eram os dois que iam indo. Então o que é que vai acontecer? Lua Plutão em cima do ascendente. Estás a ver que tipo de mãe é que esta pessoa vai ter. Super protetora, que abafa, que não te deixa crescer. Então tu já tens aqui trabalho para fazer com o cliente. Que é, vamos trabalhar a criança que provavelmente não teve espaço para crescer. Uma análise do mapa astrológico deve ser um momento de reflexão com o cliente. Porque tu não sabes tudo. Tu sabes lá como é que foi o parto. Tu sabes as características. Ia morrendo, mas tu sabes lá especificamente o que é que aconteceu. E só para complementar, Pedro, e aquilo ficou dentro dessa pessoa, não é? Porque às vezes pode ter essa pessoa já feito o trabalho, o desenvolvimento, consciência, quer dizer... Isso, eu já ia falar disso. Porque repara que este é o mapa do passado. Tu, quando estás a analisar o mapa de uma pessoa, temos que ter consciência que é o mapa do passado. E o mapa do passado é o mapa que nos fala exatamente das condições com as quais tu nasceste, com as quais tu escolheste ter como ponto de partida no teu processo evolutivo, mas que supostamente são impermanentes. Vão mudando. Portanto, esta sensação que eu tive de me agarrar à vida, de quase que nem era para estar aqui, de quase que ia morrendo e que tinha que ter uma aura de superproteção à minha volta, é evidente que isto foi sendo transcendido no alto dos meus 55 anos de vida. Óbvio. Mal seria se tu ficasses na mesma função desde quando nasceste. Mal seria. Mesmo, Pedro. Diogo, temos tempo. Acho que estamos preparadíssimos para ver esse exemplo, Pedro. Isso acontece com as boas conversas. As conversas, quando são tão boas, as coisas voam, não é? O tempo voa e temos sempre tempo das boas conversas. E agora vamos então ver este exemplo prático que o Pedro vai trazer e que aborda então uma forma diferente de olhar para o mapa. Meus queridos amigos, antes de mais, explicar-lhes porque é que eu tenho 3 mapas aqui. O mapa tropical é aquele que é usado no Ocidente. Chama-se tropical porquê? Porque tem como ponto de referência algo que se passa nos trópicos. O que é que se passa nos trópicos? As estações do ano. Ok? Nós sabemos que o sistema tropical é um sistema geocêntrico. O que é um sistema geocêntrico? É um sistema em que um ponto de referência é vivido na ótica do observador. Ok? Então,
No mapa tropical, o ponto zero é definido pelo momento exato do equinócio da primavera no hemisfério norte, onde o Sol cruza com o Equador celeste. Isto equivale a dizer que neste momento é quando noites e dias são iguais. Por isso é que equinócio em latim significa equinox, noites iguais. E como o Sol vai aqui no norte, não é? Estamos a falar do hemisfério norte, claro. O início das estações, que é os fundamentos do zodíaco tropical. E depois, como nós sabemos, o Sol vai subindo, não é? Num movimento aparente, obviamente, que é geocêntrico. No movimento aparente, o Sol vai subindo, até chegar a um momento em que o Sol para. Solstícios significa em latim o Sol que para. Então o Sol, quando para no hemisfério norte, no Trópico de Câncer, estamos no verão. Coisa que aconteceu agora em julho, não é? 20 de julho. E depois o Sol para e depois começa a fazer outra vez o seu movimento descendente, até chegar outra vez ao equinócio de outono e da primavera no hemisfério sul, onde antes foi primavera, 6 meses depois passa a ser outono. Então, meus queridos amigos, o zodíaco tropical é um zodíaco que tem como fundamento, ok, as estações do ano. E isto equivale, que é o ponto vernal. É quando começa o verão, quando começa, lá está, o tal ano novo astrológico. O que é o zodíaco sideral? O zodíaco sideral já tem a ver com a posição real das estrelas no céu. Por isso é que é zodíaco sideral. Porque os fundamentos do zodíaco sideral, que é usado como muitos de vocês vão de saber, no Oriente, nomeadamente na astrologia védica, é usado como ponto de referência este mapa que está aqui no meio. Estão a ver o rato, não estão? Então, sim, perfeitamente, Pedro. Tem como ponto de referência, obviamente, o zodíaco sideral. Porque o zodíaco sideral é exatamente isso. É a posição real dos planetas no zodíaco. Então não sei se as pessoas sabem. Por exemplo, esta senhora aqui. Esta senhora nasceu a 8 graus de Escorpião. Mas no zodíaco sideral, o Sol já não está a 8 graus de Leão, está precedido de cerca de 24 graus na constelação anterior, que é a Balança. Então, eu uso como ponto de referência os dois, porque na minha ótica, Diogo, há que unir o Oriente com o Ocidente. Tu não vais olhar para o zodíaco tropical, para o mapa tropical e para o mapa sideral com os mesmos olhos, com as mesmas lentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o zodíaco tropical cartografa o tipo de personalidade que o teu ego vai usar para o teu processo evolutivo. A tua persona, as tuas características, das quais tens consciência apenas 1 a 3% para pessoas mais trabalhadas. E o zodíaco tropical é como se fosse toda a panóplia interna de recursos que tu tens e que vens desenvolver. Portanto, se vocês repararem, se pegarmos em todo o zodíaco, isto é trigonometria esférica, não é? Se nós pegarmos em todo o zodíaco e precedermos 24 graus, cerca de 24 graus em relação ao zodíaco tropical, vamos ter o zodíaco sideral. E se precedermos os novos 24 graus e rodarmos o ascendente com o descendente, vamos ter o mapa da memória inconsciente. Porquê que é rodar, Diogo? Porque o inconsciente funciona como um efeito espelho. O que é que um espelho reflete quando nos vemos nele? É mesmo espelho, é o contrário. É uma imagem distorcida de quem nós somos. Então o inconsciente vai ser a estrutura
que vai reproduzir dentro daquilo tudo que já falámos, dentro de todas as leis herméticas e todas as da dimensão em que nós estamos, vai reproduzir todo o ambiente inconsciente, ok? Todo o ambiente inconsciente que tu vais necessitar para ter o teu processo evolutivo. Reflete comigo. Concordas que o mapa tropical reflete 1 a 3% de quem tu és? Posso concordar com isso, perfeitamente. Porque a maior parte do nosso ser é inconsciente. A tal famosa figura da pontinha do iceberg por baixo da estrutura da montanha. Muito bem. Em astrologia tu aprendes que as casas de água, especialmente a 12, seria a casa do inconsciente. Mais ou menos isso, não é? Sim, sim. Numa astrologia mais contemporânea, essa é a abordagem que se dá, não é? A astrologia seria essa abordagem da astrologia de casas de água, e a casa 12, esse inconsciente mais profundo, uma coisa mais espiritual, uma dimensão mais oculta. A casa 12 e o Nó do Sul, etc. E eu faço esta reflexão. Se o mapa representa 1 a 3% da estrutura consciente, onde é que cabe aqui inconsciente? Primeiro desafio que eu deixo. Segundo desafio que eu deixo. Vamos imaginar casa 12. A casa 12 representa 8, qualquer coisa por cento da preponderância do mapa. Se a casa 12 fala de 8% do teu mapa, e se o inconsciente ocupa 97, 98 ou 99, que espaço é que há aqui para um inconsciente? Só estou a refletir. Boas perguntas. São boas perguntas para nós fazermos, não é? Para nós todos pensarmos. São só reflexões. Eu não tenho certezas absolutas. Eu uso este sistema há muitos anos. Já fiz milhares de consultas com este sistema, milhares. E posso comprová-lo diariamente, Diogo. Posso comprová-lo diariamente. E neste exemplo aqui não temos muito mais tempo, mas só partilhar aqui muito rapidamente que temos alguém com ascendente em Leão, temos alguém que nasceu em Cabo Verde, portanto na cidade da Praia, em que não havia muitos recursos. A primeira reflexão que eu trouxe para a cliente foi se o pai estava ausente no dia do nascimento. Porquê? Ela nasceu no dia de Júpiter, como tu. Júpiter está na casa 12. Tem o ascendente em Leão. Queres só apontar correto, Pedro? Se calhar para as pessoas que poderem acompanhar. Eu estava a apontar estava a apontar na tela. Peço desculpa. Portanto, vou repetir. O regente está aqui a fazer quadratura com o Sol, que nós sabemos que representa no mapa o pai. Eu não olho tanto para a essência e para aquelas características. Não, eu vou logo direto ao assunto. Aqui temos o pai. E a Lua temos a mãe. E a conversa vai partir a partir daqui. E o Mercúrio é a criança. E a Vênus é a forma como ela vai resolver esta ferida. Porque tu repara, antes de avançar, deixa-me deixar aqui outra reflexão, Diogo. Há um espaço peculiar entre a Terra e o Sol que é ocupado apenas por 2 planetas. Até como se fosse um sistema familiar dentro do solar. Mercúrio e Vênus representa o aspecto íntimo, o aspecto de criança. Ok? E tu vês que Vênus e Mercúrio estão conjuntos com o pai, com o Sol, que está em quadratura com o regente do dia da semana e com o regente do mapa. E sendo o regente do mapa. Tendo o Plutão aqui também. E ela diz-me assim, o meu pai, quando eu nasci, estava a trabalhar. E como naquela altura as comunicações eram muito limitadas, ele não sabia da minha existência. Ele não sabia da minha existência. E por isso é que o Neptuno está aqui na casa 5. Porque o meu papel de filha é diluído. E depois continuamos. Deixa-me ver aqui os meus apontamentos, que isto foi ontem, portanto ainda tenho isto fresco. Estou a trazer um exemplo que ainda me lembro, foi a penúltima consulta da astrologia.
A Lua está na casa 8. Portanto, tens uma Lua em Carneiro, decanato de Touro, na casa 11, na casa 8, desculpa, em quadratura com Urano, com Neptuno, com Saturno, e tens aqui esta estrelinha, o ponto médio entre o Sol e a Lua. E ainda a reforçar esta questão Leão, dela necessitar de ser vista, tens o Nó de Sul lá. Outra coisa, eu vou desconstruir aqui um pouco, nó de lunar, não há que sair de um lado para ir para o outro. Isto é um mapa kármico. Lunar entende-se pela ação ou pela repetição. Claro. É a repetição, não é? Tu não tens que sair de Leão para ir para Aquário. Tu vais repetir a mesma experiência uma e outra vez. Esta semana dei uma consulta a um cliente que tinha os nodos no eixo Carneiro-Balança. Teve 5 casamentos. Porquê? Eu preciso de individuar, eu preciso de me comprometer com outro. Eu preciso de individuar, eu preciso de me comprometer com outro. E ela está constantemente esta dinâmica. Repete. Estes 2 mapas são mapas kármicos. São mapas em que tu vais repetir a experiência. Vamos aqui outra vez ao bonequinho. Até ao Dharma, até ao teu propósito. Qual é o propósito desta senhora? Encontrar relações de equilíbrio. Ela primeiro vai viver relacionamentos, balança com Escorpião, relacionamentos que causam dor, causam dano, causam sofrimento, acabam sempre mal. E eu perguntei-lhe, quantos relacionamentos teve? Tive 2. Como é que eles acabaram? Ai, Pedro, nem me falo, péssimo. Então um deles até foi um caso de polícia, não sei o quê. Porque tu vais replicar, lá está, porque a dimensão é dual, tu vais replicar aquilo que te falta. Ora, quando eu olhei para aqui, olhei, o ponto mais importante na memória inconsciente não é o Sol, é a Terra. Porquê? Porque no Sol, no inconsciente não há luz. Tens que olhar para este pontinho aqui. E este ponto já nos cartografa que esta pessoa vai ter uma sensação, ou vai reproduzir uma sensação de abandono. Então tu já podes dizer a lua sideral em Peixe, o Sol inconsciente, ou seja, a Terra, o ponto oposto, inconsciente, em Peixe, decanato de Aquário. O Sol em Escorpião. E tu dizes assim, esta pessoa tem uma sensação de abandono, seguramente. Então o que é que aconteceu? Como é que interpretas esta Lua em quadratura com Saturno? Não, isso é uma restrição qualquer, não é? Da figura feminina, da mãe, alguma coisa. Da mãe. Esta pessoa não teve mãe literalmente. E quem é que tratou dela? Uma avó, a mãe da mãe. Porque elas conviviam em Cabo Verde e aquilo era muito pobre. Claro. Os 2, para encontrar uma vida melhor, vieram para Portugal. E deixaram lá as crianças. E deixou lá a menina. E a menina sempre viveu, repara nisto, Diogo, sempre viveu a sensação de que não queria vir para Portugal, nem queria vir para o pé dos pais. Ela lembra-se, desde criança, o medo visceral de deixar. Ela tratava a avó por mãe. Claro. Portanto, esta pessoa vai sempre viver a reprodução desta sensação de abandono. Porque vai para um relacionamento numa questão de codependência. E os seus relacionamentos vão ter esta qualidade de casa 5. De codependência, de uma extrema necessidade de se submeter à maior, àquela que ocupa o lugar daqueles que não podem ocupar o seu lugar. Porque o que é que ela vai atrair? Pessoas imaturas. Onde é que está a abertura da casa 5? Onde está o 5º planeta, o Sol? Eu olho sempre para a casa 5 e para a abertura da casa onde está o Sol. Portanto, a casa 5 e a casa 8 dão-nos conta. A casa 8 dá-nos conta do abandono. Portanto, ela tem este Sol em Escorpião, Escorpião com decanato de Capricórnio, que está aqui em cima, é o medo da autoridade, o medo do pai, o medo de assumir compromissos. Ela realmente tinha medo que o pai constantemente a viesse buscar.
O pai, para a vir buscar, ela tinha que estar a dormir, tinha que ir buscar de madrugada, para literalmente pegar nela ao colo e levá-la. E ela, Era quase um rapto, entre aspas, não é? Não sendo um rapto, mas... Era quase, ela sentia isso como um rapto. Claro. Onde é que está a minha mãe? Vês? Onde é que está a minha mãe? Portanto, ela vai ter sempre esta sensação, porque a Casa 8 está a abrir aqui em Peixes, e ela vai ter sempre esta sensação que está em permanente abandono. O abandono aqui é muito forte. E tu olhas aqui para o mapa tropical e não tens a mínima noção do abandono. E o abandono é... Aliás, nós vamos trabalhar em constelação exatamente a ferida de abandono. Interessantíssimo. Porquê? Porque saltou daqui como uma pipoca. Foi o tema. Ela tem medo de entrega porque tem medo de se abandonar. Por isso é que os relacionamentos reproduzem aquilo que é a história que ela acredita. E em certa medida depois tem que ser abandonada para conseguir validar esse mesmo ciclo repetitivo e a vida vai. Isso mesmo. Então ela vai ter sempre que reproduzir isso para poder compensar o seu sistema. Como é que ela vai compensar o seu sistema? Vamos à abertura da casa 5. Sagitário com Gêmeos é o arquétipo do irmão maior. Eu não vejo Gêmeos como a comunicação, desculpem-me. Não quer dizer que não falo da comunicação. Gêmeos são 2 irmãos, Gêmeos. E vocês sabem que estes 2 irmãos, Castor e Pólux, são filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Um, Pólux, é filho de um mortal, e o outro, de um imortal, e o outro, Castor, é filho de um mortal, que morreu numa batalha. Então o seu pai, Zeus, resolveu arranjou uma solução simbólica, que foi, num dia, os 2 juntos passam no Olimpo, no outro dia, os 2 juntos passam no mundo dos mortos. Há uma adaptação, há um irmão menor em Gêmeos. A minha visão é só sistémica, Diogo. Eu, quando olho para um mapa, só vejo sistémico. Eu não vou à procura das características, se comunica bem, se comunica mal, se, sei lá, se tem uma atitude perante a vida de não sei, claro, de liderança. Não é descritivo, não é uma abordagem descritiva da astrologia, no sentido, olha, vou descrever as tuas características da cá, tu és assim, tu és assado. Não é assim. É sistémico. Eu olho para aqui a partir de uma visão sistémica. Não está mal quem olha a partir da descrição, não está mal, está ótimo. Também comecei por aí. Mas para mim, eu gosto de olhar para esta ferramenta tão maravilhosa que é a astrologia a partir de um lado evolutivo. A partir de um lado de eu olhar para toda esta panóplia energética que aqui está e dar à pessoa recursos para poder experimentar uma diferente versão de quem é. Que bom, Pedro. E terminaria aqui, porque já vai longo, não, deixando aqui aberto minha disponibilidade para uma segunda sessão. Vamos combinar já a seguir a próxima data, porque vai ser um gosto continuar a explorar. E eu acredito que vai haver muitas dúvidas aqui. Por favor, deixa nos teus comentários se tiveres alguma dúvida, ou se quiseres que o Pedro traga particularmente um tema, um assunto e esmiuçá-lo um pouco mais. Mas será um gosto trazer essa perspectiva dos dias da semana e dos arquétipos, essa conexão da mitologia, arquétipo, dia da semana, porque eu acho que realmente é uma perspectiva muito diferente e nova, maravilhosa, que pode realmente enriquecer muito a interpretação e também é muito acessível, porque toda a gente pode facilmente perceber quando é que nasceu. Então, deixaremos esse ponto de conversa. Falando de hoje, eu acho que foi absolutamente maravilhoso. Então, Pedro, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, acompanhar-te, quiçá mandar-te uma mensagem para ver quando é que vais abrir o próximo curso sobre estes assuntos, como é que ela pode chegar até ti, Pedro? Eu tenho uma página no Instagram que é a principal, que é Pedro Astrólogo Oficial. É fácil encontrar, basta só Pedro Astrólogo, vou logo aparecer. Também tenho conta no TikTok com o mesmo nome. O TikTok basicamente tem os mesmos conteúdos do Instagram. Facebook também, Pedro Astrólogo Oficial, portanto, igualmente, também tem os mesmos conteúdos nas 3 redes sociais, sendo que o TikTok é aquela que eu dedico mais atenção, obviamente. É o foco maior. É o foco maior. Então eu vou só reforçar Pedro Astrólogo
oficial, tudo juntinho. Tu vais poder rapidamente encontrar o Pedro e depois tem lá os links para o site, marcação de consultas e outras Sim, informações sim, é onde isso. tu vais poder chegar rapidamente até o trabalho do Tem lá Pedro. um link na minha bio que dá acesso ao meu site. A minha agenda é pública, portanto eu abro sempre 3 vagas, 3 sessões por dia. Estou sempre com 1 mês e meio de espera, peço desculpa e peço a compreensão também. Estou sempre com 1 mês e meio a 2, agora com o verão diminuiu um bocadinho, mas estou sempre, é sempre esta média de espera. Está disponível a minha agenda, é só marcar, faz tudo lá. Eu queria só complementar que o Pedro, obviamente, tu percebeste, para além da astrologia, tem outros atendimentos. Então, se tu quiseres, se gostaste da abordagem, nós hoje não falamos das runas, não falamos de todas as coisas que o Pedro domina, mas eu gostaria de deixar-te essa possibilidade ou esse interesse. Vai até, se gostaste da abordagem do Pedro, vai até o seu site, vai até o site do Pedro, explora, interessa-te, porque ele realmente oferece muitas soluções de muitos tipos de consulta da astrologia e pode ser que encontres a próxima que te faça mais sentido para explorar as coisas desta perspectiva. Pedro, É. de coração, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua Diogo, eu é que disponibilidade. agradeço de coração também o teu convite. Deixar também aqui uma palavra final de gratidão pelo trabalho que tu fazes na promoção da astrologia. É muito importante o que tu fazes. E eu também gostava de ser voz de milhares de pessoas que ganham tanto contigo, com o teu trabalho e com a tua partilha e com a tua dedicação. E também gostava de ser a voz de toda essa gente que com certeza te gostava de dizer isso. Muito obrigado, Pedro, de coração. Até me emocionaste, até me arrepiaste com essas palavras e eu fico mesmo muito feliz de estar neste papel de Mercúrio, não é? De difusor e Exato, de partilhador da astrologia. Grande exato. abraço, excelente dia. Deixa um comentário Muito para o obrigado. Pedro. Já sabes, subscreve o canal, deixa um like. Manda uma mensagem para o Pedro e manda aqui uma mensagem aqui no canal. Temos de ti e continua a descobrir a astrologia.